A morte. Nada há que o homem tanto tema como a morte. Nas Sagradas Escrituras, a morte é chamada de o último inimigo. 1 Coríntios 15, 26. Sob o ponto de vista do juízo de Deus, é o fim do homem material. Tudo o que ele possui, bens, pensamentos e todas as atividades do seu ser, findam para sempre. Sai-lhes o espírito, perecem os seus pensamentos, diz no Salmo 146, versículo 4. É também o fim de toda a esperança da criatura humana, o termo de todos os seus projetos, o desenlace de todo o seu desígnio. Quebra-se a mola do pensamento e a ação, e ele deixa de existir para o meio em que decorreu toda a sua vida. Apaga-se e desaparece, ninguém mais trata com ele. Sucumbiu por não poder resistir a esse tirano que reivindica por fim os seus direitos. O homem pletórico de vida neste mundo afunda-se na morte. Por quê? Pode perguntar-se. Porque o pecado entrou no mundo, e com o pecado veio a consciência e o juízo de Deus, cuja expressão e testemunho é a morte, salário do pecado, terror para a consciência e poder de Satanás sobre o homem, pois Satanás tinha o poder da morte. Deus pode valer-nos? A morte constitui, infelizmente, o próprio juízo de Deus contra o pecado. Parece só uma prova, um indício de que o pecado não passa despercebido, mas é o terror, como castigo do juízo divino para o criminoso e prova da sua culpabilidade perante o juízo vindouro. Como poderia deixar de ser terrível? É o selo posto sobre a queda, ruína e condenação do homem natural, como descendente de Adão, o qual não pôde subsistir como homem vivo na presença de Deus. A morte está impressa nele, pecador que não pode libertar-se, culpado e condenado, prestes a comparecer em juízo. Porém, Cristo interveio e entrou na morte. Que maravilhosa verdade! O príncipe da vida passou pela morte. Que é, pois, a morte para o cristão? Coloquemo-nos ao alcance desta maravilhosa intervenção divina. Já vimos como a morte é o fim do homem material, poder de Satanás e juízo de Deus e salário do pecado. Tudo isto em relação com a nossa natureza, herdada de Adão. Já vimos o caráter duplo da morte. Em primeiro lugar, é a cessação da vida, da força vital. E em segundo, é um testemunho do juízo de Deus ao qual conduz. Mas Cristo foi feito pecado por nós. Sofreu a morte e passou por ela, como sendo o poder de Satanás e o juízo de Deus. Por intermédio de Cristo, a morte, debaixo de todos os seus aspectos, foi anulada com as suas causas. Cristo levou plenamente sobre si o juízo de Deus antes que surgisse o dia do juízo. Estando inocente, sofreu a morte como paga do pecado. E a morte perdeu por completo o poder de semear o terror na alma do cristão. Pode verificar-se a morte física, cujo poder Cristo destruiu por completo, ainda que não seja necessariamente o caso, pois que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Tal é o poder da vida em Cristo. Que pensamento infinitamente precioso e profunda consolação
de gozo inefável, podemos contemplar em Cristo e dizer que Ele é a nossa vida. A morte não tem poder sobre a vida de Cristo. A fortaleza divina atuando em vida traga a morte e dá-nos a plena libertação das consequências do pecado. O mesmo poder divino que ressuscitou a Cristo dentre os mortos opera agora em nós e nos ressuscitará também por Jesus. J. N. Darby.